somente a economia e o marketing no Matemarketing, né, Lara? Para mais um episódio do Matemarketing. Isso aí. E hoje a provocação do dia é se é um bom momento para empreender. Para empreender, isso é verdade. Agora, com praticamente aí a gente voltando à nossa vida, não digo a vida anterior, né, Lara? Não é possível a gente se imaginar antes da pandemia, mas assim, já existe a expectativa de estarmos sem máscara, né? Da economia já começar a andar sem essa pandemia, e aí as pessoas hoje estão animadas, né? Será que é possível? Pois é, e a vacinação, Paula, também trouxe um otimismo, né, maior para as pessoas, e a gente tem recebido muitas perguntas e muita gente procurando, né, o Matemarketing até para mentorias, para consultorias, perguntando, é um bom momento para empreender? E a gente tem algumas coisas para contar para vocês. Apesar da loucura aí do último trimestre, a gente viu, né, de acordo, eu aprendi aqui com a minha amiga economista que as taxas subiram, modificaram, mas é sim, né, talvez um compilado de informações muito relevantes para quem está tentando empreender, seja no varejo de produto tangível, seja na área de serviços ou até em áreas tech, né? Sim. O que a gente sempre frisa, né, Lari, é que a gente não tem que olhar apenas para o segmento, né? Mas a gente precisa ter uma visão sistêmica, ou seja, uma visão de um todo. E o que a visão de um todo nos mostra, né? A gente precisa analisar primeiro o mercado, né? Como é que está o mercado? É possível, o mercado hoje está receptivo a novos empreendimentos, né? Então, o que a gente pode pontuar a respeito disso? Primeiro, as duas variáveis mais preocupantes para o ano de 2022, que é a inflação e a taxa de juros. Alguns alunos do Matemarketing nos questionaram, né, se nós estamos vivendo hoje a inflação que nós tínhamos na década de 80 e 90, ou se isso é um presságio dessa inflação. Primeiro a gente precisa entender que na década de 80 e 90 nós vivíamos a hiperinflação. Ou seja, que é uma inflação acima de 50% ao mês, que não é o nosso caso hoje. Eu brinquei essa semana e contei para um aluno que a gente já teve um dólar no Brasil. Sim. E aí ele correu e falou, né, porque deve ter ali 20 e poucos anos, ele falou, como assim, professora? Eu falei, gente, a gente já teve o URV, né, que tinha a cotação, uma URV valia tantos cruzeiros ou cruzados? Cruzados, né? Cruzeiros, olha só. E aí ele falou assim, não acredito que já foi assim. Pois foi, né? Já tivemos um dólar. Isso. E aí o que acontece? Hoje a gente tem essa preocupação, né? Mas será? Pessoal, primeiro vamos entender, a década de 80 e 90, né, até 94, quando aconteceu o Plano Real, nós tínhamos aí uma inflação de 70%, 80% ao mês. Uau. Então é muito diferente do que nós temos hoje. E à época nós não tínhamos o instrumento da taxa de juros, porque o que o Banco Central faz hoje? Ele coloca a taxa de juros para tentar frear essa inflação. Então a expectativa para o ano que vem é que essa inflação ela se desacelere, ela vá arrefecendo, né? Em relação ao que nós temos para esse ano. Então a gente vai ter uma taxa de juros mais alta para o ano que vem, né? Mas prováveis 2 dígitos, né? É o que é a expectativa do mercado, mas aí a gente vai ter uma inflação que vai se arrefecendo com essa taxa de juros, né? E aí, Lari, a gente precisa analisar essa questão da inflação e da taxa de juros dentro de não só das pessoas que querem abrir um negócio, mas também daqueles que já estão instalados no mercado, né? Então essas variáveis, elas vão, de certa forma, influenciar aí tanto para os novos, né, os entrantes no mercado, como também aqueles que já estão instalados. O que o marketing tem a dizer sobre isso? Essas minhas risadas são icônicas, né? Quem escuta deve dar risada do lado de lá. Então, na verdade, olha, uma notícia que saiu ontem que foi muito interessante. Magazine Luiza soltou uma nota falando que eles precisam, né, o Magalu precisa baixar estoques. E tudo que tem 100 dias e não teve movimentação, eles estão selecionando para colocar na Black Friday. Então, assim, o marketing tem que entrar com esse tipo de inteligência de mercado, né? Você mesma falou no episódio passado, né? A gente tem falado no curso. Se a gente tem inflação, que era uma coisa que a gente tem,
até então tinha uma inflação muito baixa no ano passado, a gente podia vender em 6 vezes, Isso. em 10 vezes estava tudo bem. Agora, se você começar a vender em muitas parcelas, talvez quando você receba a última parcela, você já não tem dinheiro para repor a mercadoria. Não porque vai estar um estrondo no mercado, mas porque existe esse repasse. Né? Isso. E a gente também entende que quando tem inflação, alguns segmentos acabam se beneficiando, porque o preço sobe, a demanda, e às vezes não tem produto, não é isso, economista? E aí isso gera, né, um aumento de preço. Então, o que vai acontecer? Às vezes eu comprei um produto hoje, vamos pôr um número aqui, por R$100, né, como com o meu fornecedor, e daqui 60 dias eu já vou pagar, de repente, 112. Ah, mas é só R$12. Ok, mas para você repassar isso em preço de venda, né, tem um impacto. Então, o marketing vai ter que trabalhar muito com essa parte da compra, né, dos estoques, a gestão dos estoques, e essa estratégia da venda, né? Quando as pessoas olham para o marketing, Paulo, as pessoas acham que a gente só vai fazer barulho, sim, só vai fazer comunicação para o mercado. A comunicação para o mercado, claro, vai ser a cereja desse bolo, né? Se ela for estratégica, diferente, criativa, ela vai chamar mais atenção do que o concorrente. Só que você tem que olhar para todos esses indicadores que estão por trás. Eu tenho que ter conhecimento do índice de inflação. Eu tenho que acompanhar a taxa de juros, porque se eu fizer uma venda equivocada, eu posso quebrar vendendo, né? Então esse é o primeiro ponto que o episódio de hoje, eu acho que ele aborda para quem está nos ouvindo, né, pelo Spotify, pelas plataformas de podcast, ou para quem vai assistir a gente no YouTube. A pessoa tem que entender isso, e às vezes é difícil entender sozinho, então por isso que você precisa procurar, às vezes, um curso rápido, de curta duração, para fazer uma atualização, para encontrar outros empresários e entender que esse dilema não é só teu, é de outros também, né? Mas compreender isso. E aí, se você, né, vamos voltar na pergunta inicial, é um bom momento para empreender? Depende, concorda? Sim. Né? Pensa no mercado, o que você tem para falar para eles? É um bom momento? Por exemplo, como que a gente pode ter uma previsão de fluxo, de transação econômica, de coisas assim, para o primeiro trimestre? Então, Lari, tanto o primeiro trimestre como, né, os trimestres posteriores, a gente vai esperar, né, que uma taxa de juros alta, é um ano eleitoral, então o ano que vem é um ano que é uma caixinha de surpresa para muita coisa, né? Já a economia tentando retomar, já um fechamento aí da pandemia, já é a questão da taxa de juros, tentando arrefecer a inflação. Então, alguns setores, eles realmente são privilegiados não é privilegiados, mas eles acabam tendo mais vantagem. Quais são esses setores? Aqueles setores onde o produto ele é pouco substituível. Por exemplo, o setor alimentício é um setor que não há como você correr do consumo. Não dá como, vai ter que comprar, né? E principalmente aqueles produtos que são específicos, né, da alimentação do brasileiro. Então isso aí é realmente preocupante, mas esses setores eles vão continuar aí em franco crescimento, né? Isso. A gente viu isso na pandemia, o quanto os supermercados faturaram em termos de pandemia. Mas aqueles produtos ou serviços que são mais fáceis de substituir ou de você suspender o consumo, esses precisam ter estratégias mais assertivas, né? Isso não quer dizer que não é possível empreender, até mesmo porque se o brasileiro for esperar sair de uma crise para poder empreender, não vai acontecer, porque a gente está sempre numa situação, desde 2015 que a gente vem numa situação aí de instabilidade, né, Larissa? Então não dá. Tem muito empreendedor hoje que está se dando super bem, mas que teve estratégias assertivas. A gente vê que, por exemplo, no nosso curso, no Matemarketing, a rede de relacionamento que eles fazem, né, as trocas de experiências, elas são fundamentais, né? A gente não vive hoje um momento de competição. A colaboração, ela vem antes da competição. Então, quando você colabora dentro do teu setor, você se fortalece o teu setor e assim possibilita a competição, né? Então, é importante isso. E é importante sinalizar no mercado, você entender quem é o teu cliente, qual é o teu produto, né? Qual que é a importância do teu produto na pauta de consumo ou serviço na pauta de consumo do teu cliente e entender essas variáveis. Essas variáveis, elas são importantes, né, Lari?
Perfeito. E assim, ó, eu vou complementar e vou me arriscar aqui e falar uma coisa, né? Porque quando a gente dá a nossa opinião, a gente tá sujeito a levar pancada, Sim, né? com certeza. Mas, por exemplo, ó, vamos exemplificar, assim, de forma prática, né, essa fala. Quero montar uma loja de calçado, quero montar uma loja de roupa. É um bom momento? Não. Tá? Por quê? Ah, mas não posso empreender nesse setor? Não, você pode empreender nesse setor. Mas se você queria montar um empreendimento como esse, você já tinha que ter montado. Por quê? Porque você ia aproveitar todo esse fluxo de novembro, dezembro, e a gente sabe que janeiro e fevereiro são meses que trazem uma determinada sazonalidade. Não é que não tem venda, não tem consumo, gente, mas tem sazonalidade. Então eu vim do Natal, comprei um monte de roupa nova, comprei um monte de presente, né? E aí o que vai acontecer em janeiro? Vem aquela ressaca moral e as lojas se preparam para liquidar. Então se alguém agora quer montar um empreendimento na área de confecção, o que vai acontecer? Você vai entrar no mercado já no momento da promoção. Você vai comprar à vista, pagar o preço cheio e você vai entrar com 30% de desconto, por exemplo, 25%. Né? Ou você não vai por nada, você fica, não gera competitividade em relação ao concorrente. E a prioridade de consumo das famílias naquele momento de janeiro e fevereiro não é calçado e nem roupa, né? Não. Principalmente para quem tem filho, é uniforme, material escolar, tem a questão dos impostos, então existem aí o IPVA, então existe outras prioridades que estão na pauta de gasto de uma família que não é roupa e calçado. Mas, por exemplo, ó, você deu um gancho aqui. Vamos supor que eu quisesse empreender no setor de transporte escolar. Seria uma época muito interessante. Por quê? Porque tem demanda. Então, se você começar a organizar agora, que hoje a gente está aqui no dia 20 de novembro, né? Se for uma pessoa que já está bem envolvida com a área, tem uma diretriz ou consegue ter um trabalho rápido para fazer formação de custo, tudo isso, porque o preço do combustível está alto, tem que considerar isso, né? Para poder fazer precificação e tudo mais. Pode ser um baita do negócio, é uma prestação de serviço. Sim. Por exemplo, serviços odontológicos são muito demandados nessa época das férias, principalmente para crianças, porque é a época que a gente leva para fazer as revisões, né? Então tem uma série de situações, não só de serviços, mas de produtos como uniforme, por exemplo, tá? Roupa de piscina, coisas assim, tem uma demanda maior. Só que o que acontece? Você tem que olhar para todos esses indicadores que a Paula acabou de te ensinar, que é inflação, taxa de juros. Você tem que estudar o segmento, você tem que olhar para o concorrente, né? E o concorrente, lembrando que você não olha só local, concorda? Não, hoje o nosso consumo, ele não é local, né, Lari? Global. É global com a internet, né? Principalmente na área de produtos. Uhum. Na área de serviços, não. Dependendo do serviço, por exemplo, se é um serviço de academia, por exemplo, aí não tem como, né? É uma questão local. Mas, tirando prestação de serviços, a questão do produto, por exemplo, ele é essencialmente hoje mundial, né? Porque hoje você pode pegar aí sites fora do Brasil e você conseguir fazer a compra. Então isso é importante que a gente considere. Então, analisar o mercado, analisar o cliente, analisar o seu segmento, fazer essas conexões com as pessoas do seu segmento para você poder entender o setor é importantíssimo. Antes da competição vem a colaboração, né, Larissa? Perfeito. Isso é importantíssimo para que você entenda o mercado e, por exemplo, a questão da sazonalidade. Se a gente pega aqui no sul do Brasil, o inverno é um bom momento para empreender, por exemplo, na área de sorveteria ou de um barzinho que tem uma área aberta? Não, eu não vou ter demanda para isso. Eu preciso analisar, a não ser que naquela estratégia ali da sorveteria eu consiga colocar um petit gâteau, consigo colocar um café, mas ainda sopa. Ainda assim a gente precisa analisar se já não existe um mercado saturado dentro dessa área do inverno e que vai consumir, né? E você trouxe um insight muito engraçado. Eu vou até fazer um post a semana que vem, que é muito divertido. Que assim, eu quero abrir uma sorveteria que venda milkshake, que faça meu café. Então, se você vai fazer tudo isso, não é uma sorveteria. Qual é o nome? É restaurante? É empório? Acha, né? Porque você desconfigura o negócio. Então, também tem que olhar para essa questão do marketing. Você quer se especializar em quê? Não tem pecado nenhum se reinventar, né? Eu acho que as próprias sorveterias passaram por essa questão. Mas talvez você possa até
agregar ali adjetivos no nome da empresa e fazer uma releitura de marketing para atualizar esse momento seu de mercado. Isso também é uma grande sacada e também pode chamar muita atenção do consumidor, né? Mas o ponto é isso, a gente tem que prestar atenção que sazonalidade é um fator importantíssimo para negócio. Você falou da sorveteria. Por exemplo, quantos negócios a gente vê nascer em temporada de praia? Né? Então, eu acho que eu falei isso em algum episódio do podcast, nós falamos no curso, agora não vou me lembrar, mas a gente chama isso de pop-up store, Sim. que são as lojas temporárias. Acho que a gente falou disso em algum momento. Então, você pode ter um planejamento até de empreender temporariamente. Olha, eu vou montar um espaço, um café, uma loja na praia durante 90 dias. Eu vou no mês de dezembro, fico dezembro, janeiro, fevereiro, encerro as atividades e retorno. Fazendo bem um plano de negócio, pontuando bem custo, olhando para o mercado, vendo concorrência, você pode ter sim lucratividade, pode ser um negócio super legal. Só que o que é muito importante, né, dona economista? A gente tem que dizer o seguinte, não tem milagre, né? Nem chuva cai do céu de graça, então Não. tem que sentar e fazer conta, não é isso? Tem que sentar e fazer conta. E levando em consideração a questão da sazonalidade. Por exemplo, agora no final do ano, a área de serviços na área de beleza. É um corre-corre com manicure, com cabeleireiro, depiladora e outros itens, né, que as mulheres demandam, principalmente as mulheres, para poder ir à praia. Isso. E aí, é possível empreender? Lógico que é possível fazer, né, esse esquema da sazonalidade, utilizar apenas para aquele momento ali. Você ter um ganho de renda extra, né, no momento em que o mercado vai estar fervendo. As pessoas querem estar bem para o final do ano, para o Natal, para o Réveillon, para uma viagem que vai acontecer em janeiro, as idas às praias, acontece nesse momento aí, entre final de dezembro e as 2 primeiras semanas de janeiro, né? É aquela historinha da formiga e do gafanhoto, né? Que as formiguinhas trabalham no... É cigarro, né? Oh, eu sempre dou um furo, gente, nas histórias. Eu não sei porque que eu uso isso. E pior que fica gravado, Paula. Não é nada não. É cigarro. É a cigarra e o gafanhoto. Não, cigarro e a formiga. Pronto, tá resolvido. Mas é essa história, você tem que trabalhar, né? No verão, para ter comidinha no inverno. Então é essa a ideia. Né? Às vezes o prestador de serviço fica quase louco, né? Nessa época, nessa área da saúde, da beleza. Por quê? Porque tem demanda excessiva, você fica desesperado porque você não tem horário. Então, de repente, é a época também, no teu planejamento de marketing aqui, para comunicar para as pessoas, de abrir horários extras, de repente somar, que você falou da colaboração, somar parceria com outros profissionais. Você pode fazer uma negociação por procedimento, por comissão. Você pode pensar em várias possibilidades de como dividir aí esse lucro, essa demanda, esse resultado, né? E aí você abre outros horários, uma agenda mais flexível. Você fatura e depois você sabe que vai ter a queda do faturamento, né? E uma coisa que eu queria chamar a atenção do pessoal que está nos ouvindo e está nos assistindo é o seguinte. Eu vou usar a nossa terrinha aqui, a Picaranense, como exemplo, né? Mas você que é uma boa mineira, né? Pode falar lá como que é lá pro lado das Minas Gerais e tudo mais, né? Mas vejam só. Nós moramos numa cidade aqui que chama-se Apucarana, né? Porque a gente tem pessoas que nos ouvem de fora. E na nossa cidade nós vamos ter 3 situações de janeiro para fevereiro que podem comprometer muito o volume de venda e você pode fazer o plano de marketing que for, possivelmente você vai sentir esse impacto. Olha só, 28 de janeiro é aniversário da cidade. Curiosamente, eu olhei no calendário, se eu não me engano, cai numa sexta-feira. Então, o que acontece? As pessoas tendem a emendar esse feriado, tá? Se eu não me engano, 25 de janeiro também é feriado em São Paulo, é aniversário de São Paulo. Então, o que acontece? Você tem que olhar que dia da semana cai, há uma tendência das pessoas emendarem esse feriado. Elas emendam, então você às vezes perde ali o sábado, já cai teu volume de venda. E quando elas voltam de um feriado prolongado, existe uma ressaca moral de consumo. Comi demais, bebi demais, gastei demais, tudo demais. Então, demora ali 4, 5 dias para as pessoas começarem a falar, eu mereço, eu vou voltar a fazer, né? Tem isso. Aqui na nossa cidade, 28 de janeiro, então, tá? Que vai dar o reflexo já na primeira semana de fevereiro. A gente vai ter 11 de fevereiro, que é padroeira. Então, quer dizer, você trabalhou uma semana, pau, outro feriado. E eu não me lembro agora se ele cai na sexta ou na segunda, mas eu acho que é na sexta. Vai acontecer a mesma coisa de novo. Contabilizando quantos dias de fevereiro nós teremos ativos aí? Então, daí fevereiro só tem 28 dias. Só que ainda tem mais uma coisa. O carnaval cai na primeira semana de março. Então, sexta-feira, 28 de fevereiro O povo já tá, já é carnaval, gente. Entenderam?
Ainda mais agora, né, que é possível liberar o carnaval, o pessoal está animado, né, a volta, né, nós ficamos aí 2 anos presos em casa, as pessoas querem essa prestação de serviço, né, querem poder se divertir, estar em contato, né, com principalmente os jovens, né. Então, presta atenção, você vai ter aí, se bobear, 16 dias de venda. Você não recupera isso, tá? Você não é porque você quer, você pôs uma meta para sua equipe de vender 200 mil reais, um número aqui hipotético, você vai fazer. Tem coisa que se você der de graça, o produto alguém vai falar, obrigada, não quero, né? Então você também tem que prestar atenção nessa coisa de feriado nacional e local. Você tem que prestar atenção nesse comportamento desses consumidores locais e regionais, como que eles se portam, né, quando tem situações assim. Isso, a gente deu o exemplo, Apucarana, que a gente está aqui, mas isso vale para São Paulo, para o Rio, vale para Minas, vale para uma cidade de 100 mil habitantes, vale para uma de 15, vale para que tem 1 milhão, né? Então, são coisas assim que você precisa verificar, porque daí também o que pode ser ameaça para um pode ser uma baita oportunidade para outro. Por exemplo, vender short de piscina, toalha, bronzeador, protetor solar, vai ser um bom negócio. Vai ser um bom negócio. E voltando à questão do final do ano, também outro nicho de mercado aí que acaba se beneficiando são os pet shops, né? Porque além do hotel para cachorro, aquelas famílias que não têm o hábito de semanalmente ou uma vez, quinzenalmente levar o seu pet para tomar um banho, o que elas fazem? No final do ano, elas querem um pet mais bonitinho, né? E às vezes a tosa que eu faço em casa não é boa, ou o banho não fica tão bom. Mas aí a gente vai se reunir, vai ter família, eu quero que o meu cachorrinho ou o meu gatinho, ou sei lá o que, esteja um pouco mais arrumadinho, né? Então pedem um pet shop nesse momento. Então as agendas de pet shop também ficam muito cheias. Servidas. E pode ter um rebote em janeiro e fevereiro quando as pessoas viajam. Sim. Pro hotelzinho gera muita demanda, mas cai banho e tosa. Pro banho e tosa. Então é preciso a gente tá sempre de olho, né, Lari, esses são pequenos detalhes de cada nicho de mercado, de cada segmento, né? Ô Paula, e olha só o que me veio aqui na cabeça. A gente tá falando de sazonalidade por mês, mas pensa o seguinte, um lava-jato tem sazonalidade semanal. Sim. Porque se choveu, o que acontece? Aí eu sempre lavo meu carro na sexta-feira, ou na quinta-feira, enfim. Previsão do tempo, tá marcando chuva. Quantos clientes desmarcam? Então, se ele não aprender a trabalhar com esses fatores, ele fale, ou ele fala o meu negócio não é bom, ou ele põe a culpa no mercado, ou ele põe a culpa no São Pedro, né? Então, o que acontece? Eu já vi Lava Jato que faz uma promoção para limpeza interna nos dias chuvosos. Tipo, você paga menos e daí você faz, não é embelezamento, mas você faz essa parte interna ali. Hidratação para quem tem banco de couro. Isso, nesse sentido, isso. Troca de limpeza de ar-condicionado, coisas assim. Então pode ser uma excelente oportunidade. Então o empreendedor que quer empreender agora ou que vai continuar empreendendo, ele tem que olhar para tudo isso para tomar as decisões para o primeiro trimestre. Esse acho que é o resumo da ópera de hoje. Sim, acho que a gente já até extrapolou o tempo. Nós estamos aqui combinando para poder dar uma diminuída, porque a gente conversa demais, né? Quase nada. Mas é bom, né? É sempre bom, é um bate-papo gostoso. Isso prova que a gente gosta do que a gente faz, né? Vai lá. É verdade. Então, mas é isso. Eu acho que a receita de bolo que vale para um segmento não vale para o outro. A gente precisa ter essa sensibilidade para entender aonde a gente está localizado, né? Qual é o nosso segmento, quem é o nosso cliente, qual é o mercado que eu estou trabalhando. E essas duas variáveis aí que vão acompanhar 2022 para qualquer segmento. Taxa de juros e inflação. E a economia para por aqui. E o marketing? O marketing continua aqui pensando em tudo que a economia falou para ver o que a gente faz para ajudar esses empreendedores, né? Paula, mas acho que a gente pode encerrar por aqui. Nós estamos com 23 minutos. Né? Depois vocês nos contem, né? Nos deem um feedback. Se vocês preferiram episódios um pouquinho mais curtos, o que a gente está entregando de conteúdo, se vocês estão gostando, o que a gente fala que pontua e que vocês conseguem fazer uma aplicação mais prática da fala. Ajudem a gente, porque assim, é o nosso 3º episódio. Olha que legal! Terceiro episódio. E a gente também pode trazer algumas pílulas de alguns setores, né? Se tem um setor, por exemplo, na área de saúde, beleza, quer que vocês falem um pouco mais sobre isso. A gente traz aí algumas ideias, alguns insights, né? Não é para trazer um curso inteiro, mas a gente vai trazendo alguns insights que podem ajudar vocês
a trilharem o caminho. É isso aí. Então, assim, nos ajudem lá nas redes sociais, mandem mensagem, a gente está super aberta para construir episódios que realmente fiquem cada vez mais interessantes para vocês. Assunto, vocês viram que a gente tem mais de metro aqui, assunto não falta, né? Agora, picotando, conversando. Isso aí, agora o que a gente quer é que realmente assim seja um conteúdo de utilidade para vocês que nos prestigiam, ouvindo, assistindo e até compartilhando, né, os nossos episódios aí, que a gente também tem que agradecer isso. Sim. Teve um monte de gente que, nossa, foi show de bola, né, deu aí um incentivo pra gente super bacana, se inscrevendo no canal, recomendando o canal do YouTube, o link lá do Spotify. Isso, e o próprio Instagram, né, também. O pessoal tem interagido bastante, isso é muito bom. E a gente queria contar pra vocês também que a gente conseguiu, né, encerrar o ano com a turma número 3. Mas assim, quem não fez, não fique chateado, porque vão ter mais turmas, né? 2022, né? Isso, a gente e mais novidades para 2022 que a gente vai deixar aí como surprise. Isso, por enquanto não podemos falar ainda, mas vai vir muita coisa boa, né? E assim, a gente tem aí uma ideia de, né, sempre trazer novidade, preparar os empresários para cada trimestre, porque o planejamento do longo prazo, ele é importante, mas com esse mercado que a gente está vivendo hoje, o curto prazo se tornou essencial. Né? Principalmente o ano que vem. O ano que vem é um ano de eleições, taxa de juros, inflação, fake news, vai de monte. Então, assim, gera todo um burburinho no mercado. Então, ter esse planejamento trimestral é fundamental para o empresário. É isso aí. Beleza, gente? Então, acompanha a gente no YouTube. YouTube, já tô dando tchau já. Eu vi. Você tá igual eu com a cigarrinha formiga. YouTube, Spotify, Deezer, Google Podcast, enfim, nas plataformas de podcast. E no Instagram. No Instagram. Temos conteúdo também. Isso aí. Agora pode dar beijo, né? Agora pode. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.